Começa agora o seu espaço de conversa e opinião. Seja bem-vindo ao Hora Veja Podcast. Está no ar o Hora... Fala galera, boa noite. Danilo aqui na área, apresentando mais um Hora Veja Podcast. E hoje eu tô aqui com o companheiro de mesa André Costa. Valeu, boa noite. E o nosso convidado aqui, que vamos falar de um assunto muito interessante, né? E especial, né, o André? Nosso amigo aqui, Fábio, né? Do projeto São Gonçalo em Movimento, né, Fábio? Isso aí, boa noite, tamo junto. E, Fábio, primeiramente aí vou deixar a oportunidade de você se apresentar aí para o pessoal saber quem é o Fábio e o que é o projeto São Gonçalo em Movimento. Certo. Me chamo Fábio De Vilar, né? Tenho 40 anos, sou licenciado e bacharel em Educação Física pela Universo aqui em São Gonçalo. Sou pós-graduado em Psicomotricidade e pós-graduado em Autismo. O projeto Saúde em Movimento, ele tem por objetivo trabalhar com público típico e atípico, né, para crianças, adolescentes e adultos, sendo típico e atípico. E o núcleo que eu faço parte é o núcleo de psicomotricidade para PCDs, né? Então, nesse núcleo nós podemos ter todos os tipos de deficiência. Porém, todos os nossos alunos são alunos autistas. Isso é interessante, porque antigamente, né, André, a gente não via muito... Eu lembro quando moleque, né, essa questão aí do autismo, né, porque antigamente não existia tanto laudo, não existia essa questão, a sociedade era meio ignorante nessa questão em relação à questão do autismo. Já existia o autismo na época, mas a questão do diagnóstico não existia. Eu sou pai atípico, né, então assim... Eu sou grato a uma psicomotricista que ela conseguiu, não um diagnóstico, mas conseguiu ver ali um problema na minha filha bem precoce. Foi a coisa de... Minha filha tinha 1 ano e 8 meses, cara. Então assim, foi muito precoce. Minha filha era grau 3, severo, dificuldade de fala, dificuldade de locomoção, as perninhas muito molinhas. E foi uma psicomotricista que, na escola, que viu a questão ali que estava acontecendo. A partir daquele momento, começou uma série de terapias e enfim. Mas foi tudo através da psicomotricidade. Isso é muito importante. Eu acho tão importante que deveria ser muito mais falado, muito mais divulgado e propagado, porque realmente para esse tipo de situação... Ela ajuda muito os pais atípicos, porque quanto mais precoce você tira uma situação dessa para você estar tratando de um autismo ou de qualquer outra comorbidade, você tem uma facilidade maior, porque quanto mais rápido você tratar ali no cerne da questão, fica mais prático. E para mim foi muito, assim, como é que eu vou dizer, chocante. Porque o que eu falei aqui no intervalo, ver minha filha pendurada nos ferros e fazendo não sei o que, para um pai que nunca teve isso, é muito, muito pesado. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante, e eu tenho assim, muita sensibilidade e principalmente eu tenho muita empatia, muita gratidão pelo trabalho de vocês. Porque é um trabalho muito importante. Sim. Eu concordo com você, André. Assim, todas as escolas, o certo tinha que ter um psicomotricista, né? Porque o olhar do psicomotricista é diferente. Então, nesse caso, que a sua filha, né, foi diagnosticada precocemente, você vê, ela saiu de um grau de nível 3 para hoje estar num grau de nível 1, né? Uhum. E o psicomotricista, dentro do contexto ali do ambiente escolar, vai ajudar muito nesse olhar, né? Porque muitas crianças autistas, não são todas, apresentam hipotonia muscular. Que seria que é uma dificuldade de você sustentar o seu corpo, de segurar um peso, porque tem os músculos flácidos, fracos, não tem a musculatura fortalecida, e isso gera dificuldades a ponto da criança até sentar numa cadeira, numa mesa, entendeu? Esse tipo de situação você tem a percepção. Isso, como o profissional, psicomotricista, né, consegue ter essa percepção. Uma visão diferente. Tem uma visão diferente, porque tem muitas crianças, né,
autistas que sentam em W, que é aquela forminha que senta com a perninha assim, isso proveniente da questão da hipotonia muscular. Ela não consegue sustentar o seu tronco, né? Fábio, também eu vejo que muito autista também anda na ponta do pé. Na ponta dos pés, isso também. aí. Também é uma característica que o psicomotricista ali, junto com uma fisioterapeuta, vai sempre estimulando, né? Fazendo com que essa criança tenha uma pisada melhor, né? Para melhorar a questão do tendão, né? Então, No caso da minha filha, você quer concluir? não, pode falar. No caso da minha filha foi muito precoce. Uma dúvida que eu tenho. Um adulto, um adolescente já adulto, há condições de aplicar psicomotricista? Sim, sim. A psicomotricidade, André, é uma ciência Uhum. que ela pode ser aplicada do bebê até o idoso, Uhum. certo? Então, assim, o adulto que começa suas intervenções psicomotoras na fase adulta, ela vai ter mais dificuldade no seu desenvolvimento cognitivo, motor, social, o seu processo de autonomia do que uma criança que começa num processo, né, de mais novinha, assim como Precoce, né? precoce, isso, fugiu a palavra. Assim como também é uma alfabetização, né? Quem é Uhum. alfabetizado precocemente vai aprender mais Idioma, rápido do que uma é. pessoa que com 20 anos vai ser alfabetizada. Então, assim, o adulto consegue também esses estímulos, consegue esse desenvolvimento, mas ele vai apresentar mais dificuldade do que uma criança que está começando ali o seu processo de aprendizado motor, de fortalecimento, de conhecimento corporal, né, do esquema corporal. Hoje o núcleo que você atende fica em que bairro, em que lugar? Então, estou trabalhando lá no projeto, né, da Saúde em Movimento, no núcleo de PCD, fica no Clube dos Embaixadores, aqui no Camarão. Em São Gonçalo, Em Rio de São Janeiro. Gonçalo, isso aí, Rio de Janeiro. Legal. Entendeu? E é gratuito o atendimento lá? É gratuito. Lá a gente trabalha numa média aí com umas 30, 35 crianças, tá? Para fazer a inscrição lá, os critérios que a gente utiliza, né, é que a pessoa tem que morar em São Gonçalo, porque é um projeto para o município de São Gonçalo, tem que ter o diagnóstico do autismo, tá? Então, assim, O laudo, né? o laudo, isso aí. Então, a criança chega lá com o seu responsável, tendo a vaga, ela vai fazer uma triagem junto comigo e junto com a Leandra, né, que é a nossa professora também de educação física, ou o Felipe, que também é um professor de educação física, que são os meus dois apoios, mas são profissionais também de educação física. Então a gente faz uma triagem, né, a gente divide o projeto de acordo com a faixa etária, porque a gente sabe que o desenvolvimento motor, social e cognitivo das crianças são diferentes dos adultos, né? Até porque eles também têm outras comorbidades, como TDAH, como TOD, tá? Uhum. Então a gente divide o projeto da seguinte forma: de manhã, de 3 até 11 anos, e a parte da tarde, de 12 até 60 anos. E assim a gente consegue ter um direcionamento melhor para estar Quanto trabalhando. tempo já vocês estão Então, nessa luta aí? o projeto ele já tem uns 3 anos, mas hoje a minha equipe, a gente está lá uns 4, 5 meses fazendo esse trabalho com essas famílias atípicas. No projeto, então você já está em 3 anos nesse projeto. Não, esse projeto já acontece há 3 anos, Sim. mas eu e a minha equipe estamos há 4, 5 meses. Já teve algum caso de vocês já pegarem alguma coisa, já alguma criança, ou adolescente, ou adulto, e já ter uma melhora significativa? Ah, sim, sim. Principalmente com os pequenininhos, né? Uhum. Com aquelas criancinhas de 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque esses pequenos, eles precisam ter o que a gente chama de habilidades básicas, que é sentar, seguir instrução, fazer contato visual. Então, se eles não conseguem fazer essas habilidades básicas, dificilmente eles vão conseguir habilidades cognitivas, motoras e sociais. Eu estou te perguntando porque a minha filha, Danilo, de 3 a 4 meses de tratamento, ela passou a andar. Tava toda molinha. Uhum. Aí, com
com o tratamento da psicomotricista, ela passou a andar, já sentava, ela não ficava firme, Sim. no sofazinho, ela tombava, Uhum. ela não conseguia fazer esse movimento que você falou da Sentar em perninha. W, né? Isso, ela não conseguia. Então, assim, e de repente ela teve assim, do nada, cara, andava mal. Parecia um patinho, Uhum. andava se batendo, mas depois ela foi desenvolvendo É e tal. porque ela também vai ganhando, André, o que a gente chama de consciência corporal. Ela vai conhecendo o seu corpo, Uhum. entendeu? Então, automaticamente, ela vai fortalecendo seus membros inferiores, adquire lateralidade, que é a consciência ali do lado direito, lado esquerdo, frente, trás, a noção espacial, né? Que a criança, quando não tem uma noção espacial, ela acaba esbarrando, tropeçando. A criança, quando começa a desenvolver também o que a gente chama de coordenação óculo-pedal, que é olho-pé. Então, tudo isso agregado vai fazendo com que ela vá desenvolvendo melhor. E os pais ficam assim, é um misto, né, de sentimentos. Quando você vê sua filhinha naquela condição ali de total inércia e de repente ela passa a ter movimento, cara, é Sim. tipo um desabrochar de uma flor, um negócio muito, não dá para explicar, chega a arrepiar. Sim. E para mim é muito satisfatório, independente de lados e tal, que já está na esfera governamental essa ideia. Né? Já não está partindo só dos pais que tem Sim. uma situação mais ou menos que pode tratar. Tem a APAI, que é uma base de apoio fantástica. Né? Isso. A APAI é fantástico. Mas agora também, por exemplo, se o governo do município, municipalidade, o estado e a federação, elas começarem já estão começando a observar mais isso. E isso é importante. Sim. Entendeu? Então, assim, partindo no projeto que é do município, Sim. eu fico muito feliz. Eu Cara. só quero fazer uma adendo aqui, André. Que a gente vê, eu via, né, muito casos assim de pessoas com pais, né, com crianças autistas e tal, que procuravam, ia para pai, fazia aquele tratamento, acho que 3 vezes na semana. Muitos não tinham condições de sair daqui, ir para lá. E você vê algo aqui na cidade abrindo porta, tipo assim, dando essa oportunidade. Vou te dar um parâmetro legal. Ele vai saber mais do que eu e você. As APAES, elas trabalham assim, cada uma é independente. Então você tem a APAE que é referência. Tem a APAE de Sim. Friburgo, de Nova Friburgo, que é referência. Sim. É top. Minha filha fez 7 tratamentos conjuntos ali. Tinha até ecoterapia, Sim. que é a terapia do cavalo. Aham. Cara, já tem aqui na cidade de São Gonçalo. Tem. Mas ainda é restrito. Eu acho que pelo tamanho de São Gonçalo, deveria ter uns 3 lugares. Sim. Para você ter mais Com condições certeza. dessas pessoas estarem procurando e fazendo. Então, tem outras APAES que são completamente apagadas, Sim. que não funcionam da maneira devida. Eu acho que é onde entra a municipalidade, o governo Sim. com sensibilidade, Sim. olhando para essas crianças, olhando para esses pais que ficam aflitos e sem condições, igual o Danilo está falando. Às vezes o cara não tem dinheiro da passagem, pô. Às vezes é difícil. E às vezes como não é que tem desenvolve tempo. uma criança Não tem assim, como. dessa forma? Às vezes não tem tempo, Danilo. Não tem tempo. Então, assim, até para a Secretaria de Desenvolvimento Social, conjunto aí com Secretário de Saúde, né? saúde, enfim, pensar até numa forma de transporte para essas crianças. Não sei se é o caso, se for ampliar o projeto, que eu acho que deveria ampliar muito. Na minha opinião, deveria ter um em cada escola. Isso é minha opinião. Sim. Entendeu? Então, assim, para poder. Porque hoje o número, é o que a gente estava conversando aqui cedo. A gente não via casos de autismo, de TOD, de TDAH quando a gente era moleque. Sim. Porque, infelizmente, a palavra era retardado, era doente Sim, mental, sim, era era uma isso. coisa pejorativa, ruim. Aí você jogava as adolescente junto com adulto e tal, naqueles depósitos humanos que tinha ali em Rio Bonito, em Jurujuba, depósito humano. Jogava lá e dane-se. Dava Mas choque, a dava sociedade tudo. era meio ignorante nessa questão, né? Sim, mas nós Essa evoluímos. Evoluiu bastante, assim. Nós Você vê que a evoluímos. evolução disso veio... Você vê De que as alguns anos crianças pra que cá. lidam com essas crianças já estão evoluídas. Sim. As crianças que lidam com as crianças que têm TEA, que têm TDAH, que têm TOD, já são evoluídas. Elas têm mais compreensão. Nós não. Na nossa época a gente fazia bullying, porra. Sim, É. eu ia falar Isso é sobre uma isso coisa que eu agora. falo Eu aqui, lembro de um mas é amigo meu verdade. de infância que hoje eu tenho certeza que Ele tinha probleminha. tinha O problema. autismo é como você está falando, né, André?
sempre existiu. Sempre. Só que na década de 90, de 80 para trás, era isso. Pessoas que já tinham transtorno do espectro autista, mas que era chamado de debilóide, fulano é mongol, fulano é retardado, fulano é esquisito, aquela menina ali é muito tímida. E nunca tinha um diagnóstico não concreto tinha, do não que era, tinha, né? como hoje. Quem pode dar diversas doenças assim, também. Já, Diabético. sim, Sim. Quantas pessoas nós vimos perdendo pé, perdendo tudo, a gente não sabia o que era. Exato. E já era diabetes, naquela década de 80 para cá, antes disso. E hoje, quem dá o diagnóstico é o médico. Uhum. Mas hoje os profissionais com a visão mais capacitada, como você falou, a psicomotricista observou esse déficit na tua filha e conversou, né, com a escola junto com vocês, pediram para vocês avaliar. Então hoje fica mais fácil porque nós temos mais médicos capacitados, Verdade. nós temos mais clínicas particulares para poder ajudar, né? Hoje, dentro das escolas, claro que precisa melhorar muito, mas hoje os profissionais da educação conseguem ter uma visibilidade melhor. Se você tem uma turminha de 20 crianças e das 20, 18 interage, 18 brinca e 2 não, 2 querem ficar no seu mundinho, age de forma comportamental totalmente diferente. Claro que com sensibilidade você já precisa, os professores hoje já conseguem levar para a sua direção escolar e falar, é necessário chamar esse pai aqui para conversar, porque temos 20 crianças aqui e essas 2 aqui não interagem, não participam, na hora do recreio não quer brincar, quer ficar isolado. Então hoje a gente tem pessoas mais gabaritadas para isso. E vocês até, quando vocês lidam com... Olha como é que é a consciência, né? E a noção. Quando você fala da coisa pública, quando a coisa pública entra no meio, essa sua percepção até aumenta. Porque na coisa pública tem ainda a questão do alimento. Por exemplo, tem um almoço. Sim. Né? Então você vê crianças que têm aquela coisa de rejeição por determinado alimento, que é o dia a dia do autismo. A gente tem um amigo, né, André, que o filho dele é diagnosticado com autismo. Nosso amigo, agora me deu branco o nome dele, só vou lembrar do apelido, mas não vou falar. Que o filho dele tem um problema, justamente, o autismo dele tem um problema com a comida. Seletividade alimentar. O garoto é várias vezes internado por essa questão de nutrição. Esse amigo nosso sofre demais. A minha filha, nesse momento agora, Fábio, ela tá com uma seletividade seguinte. Ela toma café da manhã, ela não almoça, ela toma outro café. Uhum. Não é o café, não. É um pãozinho na chapa, não sei o que. Se alimenta, né? Mas ela toma 2, 3. Mas ela não almoça, ela pula o almoço. Aí na janta ela come uma coisinha mais leve e tal, mas é assim. E provavelmente é a seletividade nos grãos. Mas dura um período. Entendi. Você tem um período que ela quer almoçar. Tem um período que ela vai fazer no almoço. Mas aí tem que ter a sensibilidade. Eu já sei o que é, ela tem laudo. Então você sabe. E eu fico imaginando o pai e a mãe que não sabe. E tem muito. Que bate, que faz, mas tem muita gente, pai e mãe ignorante, tá? Sim, querido. Mas aí eu já vi questão do pai. Mas tipo aí assim, tá, minha esposa é fisioterapeuta. Uhum. Ela trabalha na área da saúde, ela consegue enxergar melhor essa questão do autismo. Sim. E a gente já viu questões ali de a gente saber que a criança, a Daniela observa. Aquela questão que você falou, teu mundinho, aquela questão, já observou isso. E ela fala assim, eu falei, cara, mas tinha que conversar, mas não adianta, né? Ignorância é muito grande. Aí é onde entra o pai não aceita e está prejudicando a criança no desenvolvimento dela. Mas é onde entra o profissional. O profissional vai entrar para poder fazer esse meio campo. Quando você fala num projeto desse que é bacana pra caramba, dentro da municipalidade, porra, você expande pra caramba. Se você tem um em cada escola, por exemplo, que você está vendo ali na hora do almoço, que você acompanha o dia a dia daquela criança, porque o autismo, diferente de outras coisas, você pega no dia a dia. Porque minha filha, por exemplo, vai chegar pra você aqui, vai te dar boa noite, vai dar beijinho no tio, vai ficar com a tia. Você fala, pô, essa criança é sociável. Mas não é, cara. No dia a dia ali, nos detalhes dela, ela vai te apresentando os comportamentos. É. Agora, o Danilo e André, assim, a gente tem que dar, cara, parabéns pro nosso município aqui,
Posso falar? Pode. Porque, assim, o prefeito Capitão Nelson, o vice-prefeito João, o secretário de governo Fabinho, que agora tá em outra função, né? Rapaz, eles têm feito algo no nosso município que a gente percebe que municípios ao redor que têm uma condição financeira muito boa não tem, tá? Vou falar para vocês. Aqui, além do nosso projeto do Saúde em Movimento, nós temos 2 centros de referência em autismo no município. Sim. Nós temos o Centro Dia da Pessoa com Deficiência, que fica em Vista Alegre. Nós temos o SIM, que é o Centro de Inclusão Municipal em Neves. Nós temos o Ser 3, que também é em Neves, que também faz um trabalho com PCDs, com autista. Nós temos aqui nos 2 shoppings de São Gonçalo o Espaço Azul, que aí entra, Danilo, essa questão que os pais, às vezes, não buscam esse conhecimento. Temos o Espaço Azul, que é um espaço específico para poder dar suporte para esses pais atípicos, para eles ali fazerem a carteirinha, eles entenderem quais os benefícios que os seus filhos têm. Então, assim, o nosso município aqui, cara, está sendo muito bem visto. Está evoluindo com essa questão, né? Muito, porque o prefeito Capitão Nelson, ele tem uma visão inclusiva. O nosso município tem uma visão inclusiva. Então, eu trabalho num centro de referência, né, aqui do Centro do Autismo, apesar do nosso foco ser o projeto Saúde em Movimento, mas eu posso falar? Pode falar. Então, tudo. porque a gente estava entrando na questão da seletividade alimentar. Lá no centro de referência, a gente tem fisioterapeutas, nutricionistas, que são os profissionais que trabalham com a seletividade alimentar. Nós temos psicólogos, fono, terapeutas ocupacionais, temos professor de arte, professor de música, professor de inglês. Tem criança lá que fala 3 idiomas, cara. Isso é um combo do bem. É Porque isso. você, quando une todas as terapias juntas, você cria uma espécie de combo do bem. A criança, ela fica imersa numa situação tão bacana, tão reconfortante, que ela consegue avançar. Por exemplo, você consegue hoje, graças a vocês, a medicina, a Deus, sair do grau 3 e pro grau 1. Isso era impensado, cara, há algum tempo atrás. Era impensado. Você não pensava numa coisa dessa. Como é que vai recuperar? Recupera. Então, assim, tem que ter uma força conjunta. E tá dizendo ali que a municipalidade tá indo para São programas que, eu vou te falar, eu vejo já vi muita desses programas que você falou, já vi muito governo, né, apresentar a clínica do autismo, tudo isso, mas tem coisas que você falou que eu não sabia que tinha no município. E isso é interessante. É um trabalho bonito que tem aqui, cara. Isso aí deu para ver que nessa questão da inclusão o município tá caminhando direitinho, né? Tá caminhando, cara. Graças a Deus. E assim, graças à visão do nosso governo aqui, né? Porque com todas as dificuldades que São Gonçalo vem passando assim financeiramente, mas a gente vê um município que está sendo bem gerido, né? A gente vê a visão voltada para a inclusão. Então, a tendência é aumentar cada vez mais os números e, assim, a gente, né, pede sempre que eu posso, quando eu estou com alguém da responsabilidade do governo, vamos colocar mais núcleos aqui, porque tem mais autistas aí que estão ainda fora dos projetos e graças a Deus, assim, a gente tem alcançado um público bom aqui no município. Fábio, você falou um pouco aí do projeto, eu queria entender um pouquinho como é que veio essa paixão tua, porque você se especializou nessa área. Então eu queria saber um pouco e no teu pessoal, por que essa escolha, por que você quis ir por essa área, da onde veio essa paixão? Que deu pra ver que você é apaixonado pelo que faz, né? Eu sou, cara, assim, eu sou formado desde 2011 em Educação Física, né? Mas eu comecei a estagiar em 2007, quando eu comecei minha faculdade. No meu primeiro período eu já consegui um estágio. E eu trabalhei até 2016, até 2022 em academia, né? Porque geralmente quando a gente se forma em Educação Física, ou quando a gente está estudando, o leque mais fácil é você ir para uma academia. E era a área que eu falava que eu não ia. Beleza, quando deu em 2016, uma mãe me procurou para eu fazer um personal com a filha dela, numa rede de academia. Só que a menina era de nível de suporte 3, tá?
muito severo, com muitos comportamentos disruptivos, que a gente chama, né? Que é morder, bater, Agressão, né? agressão. E ela pensou, pra gente voltar naquele assunto, né? Como é que era na época, Isso né? aí. Academia, olha. Isso aí. Aí eu falei com ela, ó, não temos condições de fazer esse trabalho na academia. Agora, eu posso fazer esse atendimento em domicílio. Ela topou, então eu passei a ir, né, na casa dela. E assim, eu sempre gostei de redes sociais, aí falei, vou começar a postar aqui, né? Nem tinha Instagram naquela época, era Facebook. Então comecei a postar, daqui a pouco veio um menino com síndrome de Down e autismo. Aí, 2. Daqui a pouco veio 3. Eu falei, caramba, cara, agora o negócio ficou diferente aqui. Eu preciso me especializar, preciso entender da parte cognitiva aqui, da parte motora, questão de comportamentos, como lidar com eles, né? Porque o autismo, ele tem nível de suporte 1, 2 e 3. E ali vem acompanhado também de outras comorbidades. O 1 tem uma série de escala, o 2 tem uma série de escala, Isso o 3 aí. tem uma série de escala. Exatamente. Aí eu falei, não, vou fazer uma pós. Aí eu fiz uma pós em psicomotricidade, que a psicomotricidade é uma especialidade que você consegue trabalhar do bebê ao idoso. O psicomotricista, ele tem por objetivo trabalhar a parte motora, porém a gente também estimula as crianças, os adolescentes e os adultos, na parte cognitiva e social, a parte emocional. Claro, respeitando o que o psicopedagogo e o pedagogo atua ali na parte cognitiva e o que o psicólogo faz na parte psicológica. Uhum. Mas não tem como a gente fugir, porque isso engloba. A palavra está aqui, ó. Psicomotricidade. Psi é o emocional. Co é o cognitivo. Motric, o movimento. Idade em todas as etapas da vida. Então, fiz essa pós. Rapaz, o leque abriu de oportunidades para mim também. Por quê? No município, é um município gigante, mas tem poucos profissionais trabalhando nessa área, entendeu? Aí eu fui para o centro de referência. Então eu falei assim, cara, preciso me especializar mais ainda, aprender agora sobre o autismo mesmo. Aí eu fui para dentro de uma pós em autismo, né, que é transtorno do espectro autista. E daí, o Danilo, eu saí de academia em 2022. Mas desde 2016 eu já atuo com crianças, adolescentes autistas. Mas a partir de 2022 eu tomei a decisão de sair de tudo do público típico. Aí eu mergulhei de cabeça no atípico, cara. Então hoje eu só trabalho com público atípico. E bacana porque esse tipo de sensibilidade você tem muito dos pais atípicos. Sim. Por exemplo, eu tinha uma visão, óbvio, de ser humano, empatia, mas eu não tinha a devoção que eu tenho hoje. O empenho que eu busco, a vontade que eu tenho de ajudar, como eu tinha antigamente. Porque no meio vem na carne. Vem uma filha. Então você passa a ser atípico também. Sim. Eu me tornei pai atípico. Sim. Né? Ela tem uma condição, mas você é pai dela. Isso. Ela é sua filha. Acabou. É uma vida. E você é o que fala, né? Deus te dá um filho especial, mas dá para pais especiais também. Você está ali envolvido com ela. No seu caso já foi diferente. Você já foi usado para poder ajudar. Sim. Você não tem um caso da sua família assim. Olha, não é um filho. André, eu acredito que foi Deus que me direcionou para essa área, cara. Eu tenho convicção que foi Deus que me direcionou. E alguma coisa te direcionou. Sabe por quê? Eu nunca trabalhei numa escola, cara. Aí. Nunca. Na minha vida. Eu nunca tinha trabalhado com educação infantil. Você tem noção do bem que você está fazendo para um monte de gente? Hoje eu tenho, cara. Tem essa Hoje convicção. eu tenho a convicção de que eu tenho ajudado muitas famílias e eu me sinto muito feliz com isso, em poder ver os olhos brilhando ali dos pais. Porque, assim, como pai, eu queria agradecer a todos os psicomotricistas, porque a primeira vez que eu vi minha filha andando, cara, não tem preço. O que vocês fazem, assim, gratidão, é divino, é gratidão mesmo, do fundo do coração. Eu fico feliz em saber que foi uma maravilhosa. colega psicomotricista que conseguiu te dar esse direcionamento para o desenvolvimento da sua filha. Porque é difícil, cara. Vou te falar. Quando você toma o primeiro baque de que você
sua filha tem um transtorno, que tem algum problema ali, que depois você vai pegar o laudo mais tarde, não é naquele momento. Sim. E que você já foi diagnosticado e que passou um tratamento, aí você fala assim, caramba, como é que vai ser? Aí manda para uma PAI, manda para uma instituição, você desaba. Mas aí vem um profissional capacitado, te dá toda a luz, e em pouco tempo, não é muito tempo assim, você imaginava, no meu caso, graças a Deus, eu fui abençoado, em 4 meses minha filha já estava andando, espacinho, cara, André, a gente costuma falar que autismo não é o fim, cara, é o início de tudo, tá? E quando tem essa parceria com a família, dá super certo. Por mais que a criança, o adolescente, o adulto tenha o seu nível de comprometimento mais severo, mas tendo a união ali da família, da parceria, a gente consegue avançar em muita coisa. Eu queria falar uma coisa assim, que eu sempre falei, eu falei isso na época para minha ex-esposa, que era o seguinte, para todo pai e mãe, né, que a gente fica assim pensando em mensurar o que é amor de um filho. É muito grande, né? Você tem filho, você fica assim, pô, se eu te provar que existe um amor maior, se eu te provar que tem um amor maior do que o amor que você sente por um filho, que é um amor por um filho especial, porque você se dedica e você tem que dar um plus. É porque aquela dedicação que você tem que ter o filho de mas eu acho, mais, você tem que sempre dar uma mais ali. Eu acho que isso aí, se você parar para pensar nesse lado, nós já voltamos falando de Deus, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida por ter me dado uma filha especial, para eu poder desfrutar dessa relação que eu tenho de amor a mais. Sim. É uma coisa divina, na minha visão. Sim. Eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como uma coisa boa que me aconteceu, que me deu mais vontade de amar. Eu amo mais. O amor de um filho é uma coisa inexplicável, o amor de um filho especial, porra, não dá pra, é o que ele falou, não dá para mensurar. Então, assim, é uma coisa... E você mexe com isso. E mais porque interessante você tá mexendo dele, com André, foi o que você falou assim, vou até ser repetitivo, né? Você tem a questão da tua filha. Ele foi nessa aí pela questão que ele foi guiado. Irmão, ele foi guiado. Ele foi guiado. Você foi guiado. Você não foi sozinho. Sim. Não foi porque você quis, você achou legal, você achou um filão. Ah, não tem ninguém... Não. Você foi guiado. Mexeram no seu coração, lá, Papai do Céu Sim. te guiou e você... Hoje, graças a Deus, é luz para um monte de criança. Eu acredito, cara. E parabéns assim, aí. Obrigado. Eu até... Trabalho bonito, né? Eu fico feliz que hoje eu lancei um curso, né? De psicomotricidade com autista. Curso para formar profissionais, para né? formar profissionais e estudantes e pais atípicos. Pais atípicos também? Também. Então, você assim, poderia falar pro pessoal aí do curso um pouquinho, dizer... Posso. Que acho que tem muita gente interessada nessa questão, né? Onde procurar você? Então, o meu curso, ele é 100% online, tá? Bom. 100% online, tem certificado. É um curso que tem durabilidade aí de acordo com o seu nível ali de esforço para estudar, né? Eu digo assim, se a pessoa pegar em uma semana, ela consegue terminar os estudos. Você tem como colocar Coloco, no corte eu vou colocar, ele fala nisso. Pode dar continuidade no corte, eu vou botar lá seu... Beleza. Você depois me passa. Então, assim, hoje as pessoas têm comprado esse curso, que ali eu ensino pra galera qual é a importância da psicomotricidade, o que é psicomotricidade, qual a importância da psicomotricidade no desenvolvimento cognitivo, motor e social, né, da criança, do adolescente e do adulto autista. Ali eu mostro para eles a importância de um psicomotricista trabalhando numa equipe multidisciplinar, a importância da psicomotricidade na clínica, no esporte, como tem lá no nosso projeto, e na escola, como você falou, que todas as escolas, certo, né, deveria ter um psicomotricista. Então, assim, são assuntos que têm ajudado bastante no direcionamento dos estudantes e dos profissionais. E dos pais atípicos também, porque ali nós temos também um curso que fala muito sobre a parte prática. Então, é através de slides que eles estudam e videoaulas, onde eu vou explicando passo a passo. Tem também protocolo de avaliação psicomotor que o profissional consegue avaliar uma criança, avaliar os seus níveis de cognição, o nível ali de consciência corporal, do seu tônus muscular, da sua coordenação motora ampla, motora fina.
Então, um curso bem completinho para quem quer atuar aí na psicomotricidade. Bacana isso, tá? Mas Isso isso é bom. não forma o cara um psicomotor, né? Não forma, é um curso de extensão, né? Um curso de extensão. Dá uma base. Te boa. dá isso, uma base. É, porque faz o curso assim, tô só especificando aqui, porque o cara, tem gente que faz o curso, acha que é profissional, mas tem que lembrar que tem que sempre estar, E esse passar para um curso é muito- profissional, não esse curso é adianta. muito importante por dois motivos. Eu acho que esse curso é mais Ele pra abre questão os dos pais, olhos né? da galera que é profissional, psicólogo, Sim. Tem muitos profissional alunos de outras áreas. para poder ir para esse lado, e também abre os olhos dos pais atípicos, para poder olhar diferente também para os seus filhos e tratá-los da maneira mais correta para poder Sim. direcionar para um profissional. O que você está falando, André, é super certo. O Danilo falou que a esposa dele é fisioterapeuta. Cara, uma das especialidades que é mais... Assim, todas são importantes, mas uma das que eu considero muito, muito, muito importante é a fisioterapia. Muito. Cara, porque se uma criança ela tem essa questão da hipotonia muscular, dificilmente ela vai sentar numa cadeira para poder estudar. E o fisioterapeuta vai trabalhar ali a questão da reabilitação muscular, do fortalecimento muscular, dessa questão da hipotonia. Então, por vezes, por aí afora, eu já ouvi pai falar assim, mas para que ele vai fazer fisioterapia? Ele não precisa, porque as pessoas têm uma visão de que a fisioterapia é só quando você quebra algum membro, Sim. que você precisa... Mas aí é ignorância, né? Ignorância, cara. Então, nesse curso, é isso que você falou. Ali vai mostrar a importância de todos os profissionais agregados. Eu vou mudar daquilo que eu falei que era o combo, tinham mais dias de fisioterapia do que os outros dias de terapia. Eu vou falar uma questão aqui com vocês. Era a terapia que mais tinha. Até fugindo da área aqui, ó, você vê muita gente que tem, por causa da ignorância, que tem algum problema de psicológico, tem alguma falta, algum problema assim, que essa pessoa, às vezes a pessoa, ela é tão ignorante que ela tem a oportunidade de conversar com um especialista, um psicólogo, o que for, mas ela acha que aquilo ali é só para maluco. A sociedade ainda tem essa cabeça muito... de fazer terapia, Terapia é coisa de maluco. Psiquiatra. Então, psiquiatra. Você fala essa isso, semana eu levei gente. minha filha 2 vezes ao psiquiatra. Cara, e a sociedade hoje em dia ainda tem esse Sim, preconceito muito com o profissional, Sim. que a pessoa... É o que você falou do fisioterapeuta. Não, ele não tá machucado, ele não quebrou, vai pro fisioterapeuta pra quê? A gente vê muito disso. Muito. A sociedade, eu acho também que essa questão do autismo, de qualquer outra questão assim, ela tem que ser também levada de uma forma para reeducar as pessoas. Mostrar para as pessoas uma outra visão sobre isso. Eu, quando era pequeno, Fábio, eu tinha problema comportamental. Mas eu era levado mesmo. Mereci cada porrada que eu levei, tá? Falta de porrada, né? Não, eu apanhei muito. Acho que não teve um dia que eu não apanhei da minha mãe ou da minha avó. Não teve um dia. Mas eu mereci cada porrada. E eles me levavam sempre para fazer o tal do eletro. Ih, eletrocefalograma? Minha mãe me levou. Botar o gelozinho. Gel. A argilazinha na cabeça. Não é conta de mentiroso. Eu fui 10 vezes. Mas era bom, no época. Toda vez que eu fui, na volta, minha mãe ficava assim, não é maluco não, né? Então é porrada na cabeça. Não é maluco não, né? Aí na 10ª vez, eu já devia estar com meus 13 para 14, deu lá grau 3 de arritmia, eu era maluco pra cacete, mas não tinha tratamento, porra. Agora eu tô aqui, adulto, sem tratamento nenhum. Tendo que conviver com outras pessoas, vamos fazer o quê? Já que vocês estão rindo aqui, eu quero só entrar num detalhe para descontração aqui. A André, antes do programa, anunciou que era ateu. Só que no programa já falou a palavra Deus 13 vezes, eu contei. Você contou 13 é um número bom. 13 é um número bom. Você falou o nome de Deus 13 vezes. Por isso que eu tava meio que rindo aqui, ó, que eu tava contando quantas vezes. Você participou aqui da resenha antes da Eu não sou ateu. Eu não tenho religião. Ah, ótimo, André. Acho que isso ficou pro pessoal, que aí todo mundo ficou assustado. Eu acredito em Jesus. É isso aí. Cara, acredito no que ele prega, no amor, no que você faz. Sim. O que você faz, ele remete muito mais ao cristianismo, ao que Jesus prega, que é fazer o bem, Sim. que é buscar ali no enfermo uma forma de você reabilitar. Ou a cura. Sim. Para mim, a minha filha sair do estado letárgico que ela estava para andar e hoje virar uma pessoa sociável é cura, porra. É cura.
Para mim é cura. Então, assim, você tá num caminho certinho. Entendeu? Então, assim, como é que eu não vou correlacionar se a gente vive num mundo cristão, se eu não vou dizer que isso aí não é Deus fazendo alguma coisa? Tem a ciência, óbvio, que é Então, importantíssimo. foi ótimo que você falou uma palavra antes aqui, antes de começar o programa. Deixamos tudo às claras. Eu vou falar agora uma questão que eu acho interessante, é que vocês falaram da questão que deveria ter um profissional desse em cada escola. Eu imagino que talvez, é uma ideia, tá, que eu tô dando, não crítica. Ao invés de começar a ter todas as escolas, por que cada unidade de saúde não coloca um profissional desse? Porque sempre tem ali, cada unidade de saúde tem uma fisioterapia, não coloca um profissional junto com o fisioterapeuta para pegar essa questão ali, que eu acho que seria um custo menor. Não, mas eu vou te entendeu? E colocaria em mais volume baixo. Eu vou falar uma coisa pra você, que pode parecer politicagem, mas não é. Não, tô dando uma ideia que maneira. Custo maior é você não ter tratamento para as crianças. Mas tem tratamento. Não. Quando você coloca numa escola, o nível de sensibilidade é 10 mil vezes maior do que num centro de saúde. Porque no centro de saúde você vai quando o negócio tá ruim. Na escola não, na escola você pratica o dia a dia. Você vê a seletividade alimentar, você vê a locomoção, você vê a interação, a interação com outras crianças é importantíssimo. Posso ser um pouco polêmico? Você acha que na escola não haveria uma questão de tipo assim, como se você dividia? Você vem pra cá, você vem pra cá. Isso hoje gera uma questão. Não, mas hoje a questão se chama inclusão. Não, mas hoje a noção de inclusão ela está muito mais perpetuada do que você está pensando. Hoje as crianças estão muito mais inclusas. As próprias crianças que convivem com essas crianças que tem lá o TEA, que tem o TOD, que tem o TDAH, elas compreendem mais essas crianças. Nós que não tínhamos. A nossa geração foi a geração. Cara, eu tenho um amigo. Eu repeti aqui, eu tenho um amigo de infância. Eu lembro muito bem dele e eu praticava bullying com ele. Eu era um cara horrível. Eu não peço perdão a Deus por todos os bullying que eu cometi na minha vida. Hoje, esse meu amigo, cara. Eu peço desculpa a todos os 300. É um mega de um arquiteto. Porque eu vejo assim, todas as crianças autistas, ela tem uma questão ali também que ela se dedica muito a um foco, até um hiperfoco. Sim. E se dedica àquilo. E eu lembro dele desde moleque fazendo desenho, cara. Como é que pode, cara? É isso aí. Aí você, por exemplo, você acabou de falar uma coisa agora aqui. Esse tipo de relação, para você pegar um diagnóstico que ele vai pegar como psicomotricista, é mais fácil no ambiente escolar. Sim. No ambiente de saúde, você já não rola isso. Porque no ambiente de mas saúde... a questão seria o tratamento em si. Mas o tratamento em si você pode jogar para uma outra situação. Tem a clínica, porque escola para autista. Danilo, o tratamento na área de saúde se torna mais terapêutico. Por isso que como aqui, por exemplo, tem 2 centros de referência, né? Que aí nesse centro de referência você coloca os profissionais especializados ali para a equipe multi. E não foca muito nessa parte de hospitalar, entendeu? Então, até porque o ambiente não é bom para ele. O ambiente é diferente. Desculpa a minha ignorância, mas eu tô vendo que o profissional de psicomotricidade, né? Que desculpa a palavra assim que me embola, vou falar. Não é só na questão do TEA. Ele tem a questão, vamos falar aqui. A questão do idoso, que tem Alzheimer. Sim. Tem a questão do idoso, tem outras questões ali que podem. O Parkinson. Boa, André, obrigado. A psicomotricidade. Ela tem um outro caminho, ela pode abrir ali. Por isso que eu falo assim: o idoso com Parkinson não vai para a escola, não vai estar na escola. Como é que você vai saber? Mas aí tem a indicação do agente de saúde, que está no bairro ali para isso aí. Para poder estar identificando esse tipo de pessoa. O psicomotricista é esse profissional que pode trabalhar do bebê ao idoso com típico e atípico, né? Perfeito. Então, seria maravilhoso, cara, se todas as gestões governamentais tivessem essa visão de enxergar esse profissional para trabalhar no asilo, para trabalhar não só com o público autista, né? Mas também com os outros tipos de deficiência, os outros PCDs, né? Deficiente visual, deficiente auditivo. Então, assim, todas essas áreas de PCD e incluindo a questão dos idosos, seria interessante, cara. Eu tenho uns colegas psicomotricistas que eles atuam na creche do município que eles trabalham.
E é muito lindo, cara, você vê um profissional trabalhando ali com bebês já na psicomotricidade, que inclusive aqui no nosso município, acho que a partir de 2026 agora também vai ser inserido o profissional de educação física desde a creche, entendeu? Perfeito. Porque minha filha demorou a sair do fraldário, foi isso que vocês pegaram. Ajuda muito. A demora de sair do fraldário. Sim. Então, assim, quanto mais precoce, mais fácil você tem de fazer um tratamento. Com Isso em certeza. qualquer tipo de tratamento, né, André? Óbvio. Sim, Isso é fato, né? isso aí. Já estamos chegando aqui, passamos dos 40 minutos do programa, né? E eu queria deixar você primeiro falar aqui pra gente, nesses 5 meses que você está trabalhando, eu sei que não tem tanto tempo, mas você já falou, o André já falou que tem caso evolutivo nisso aí. Sim. Qual foi a maior conquista de vocês nesse tempo aí, no projeto? Rapaz, a maior conquista, podemos dizer que todos eles evoluíram, né? Uns mais, outros menos, até porque tem essas questões dos níveis de suporte, né? Mas os pequenininhos, podemos dizer assim, porque como eu falei lá atrás, esses pequenininhos, a gente precisa muito das habilidades básicas deles, que é sentar, esperar, fazer contato visual, seguir instrução. Se eles não fizerem isso, dificilmente eu e os meus 2 apoios vamos conseguir conduzir eles para fazer as atividades, para desenvolver a parte cognitiva, motora, social. Então, hoje a gente já tem conseguido esses pequenininhos, as habilidades básicas neles, entendeu? Por quê? Quando você consegue essas habilidades básicas, você consegue as outras habilidades. Então, hoje, para mim, eu enxergo que os menores, as crianças de 3, de 4, de 5 anos, é o que a gente tem conseguido de maiores êxitos dentro do projeto. Em média, quantos minutos dura cada sessão? Lá é 1 hora. Porra, 1 hora bom. de atividade. E tem algum caso específico, assim, de um paciente, de uma criança que você pegou? Não precisa citar nome, só contar pra gente alguma história, assim, essa que a gente queria ouvir. Então, lá tem um menino, né, que ele tá acima do peso, ele é bem obeso, tá? Qual a idade? Ele tem 13 anos. Não tem problema falar o nome dele não, é Guilherme. O Guilherme, ele até vai fazer agora uma cirurgia no pé, porque ele pisa bem para dentro, ele tem muitas dificuldades de locomoção, até mesmo de correr, mas ele é muito carinhoso, cara, muito carinhoso. Então, assim, quando eu recebi ele na turma, ele tinha muitos comprometimentos, motor, social, a fala. Ele ainda tem uma fala que não é muito funcional. Ele tem muita ecolalia. Ecolalia é reproduções de sons. Mas ele tem uma inteligência, cara, surreal. Que a gente tem um quebra-cabeça de um gorila que nem eu e nem os meus apoios conseguimos montar. O moleque montou. E o meu apoio falou assim, você acha que ele vai montar? Eu falei, vai montar. Vai montar porque eu vejo o cognitivo dele muito bom. Então, assim, é um garoto que está na obesidade, tem essa dificuldade de locomoção, tem muita ecolalia, mas é um garoto que a cada dia se apaixona por mim e pela equipe, a gente por ele se desenvolve, autista, se desenvolve cada vez mais na sua área cognitiva, motora e social. Então, o Guilherme hoje, para mim, é um dos que a gente... É o seu destaque, né? É o meu destaque. Bacana. É o meu destaque, porque ele tem muito comprometimento. Tem muito comprometimento. Mas aí a família, é onde a gente fala, quando a família faz a parceria. O avô não falta, cara. É o avô que leva, bacana, tá? E assim, ele vai evoluir muito mais. Vai evoluir muito mais. E que mensagem você deixa para as famílias que convivem com o TEA, né? Essa mensagem eu quero deixar para você, pai, mãe, como eu falei aqui para o André. Quando vocês recebem esse diagnóstico, o autismo não é o fim. O autismo é o início de tudo. Então, eu falo para vocês que é difícil.
eu sei que muitos de vocês têm as dificuldades, né? Seja qual for, mas vocês não podem desistir. Por quê? Hoje a gente vê que as intervenções sendo aplicadas de forma assertivas traz demais benefícios. Então, assim, não desista do seu filho, busquem. Você que é de São Gonçalo, no Shopping São Gonçalo, no Shopping Partage, nós temos o Espaço Azul. Busque informações, procura saber seus direitos, procura saber como que você vai colocar o seu filho numa terapia. Por quê? Essa terapia vai ajudar no desenvolvimento. Mas se você, família, pai, mãe, responsáveis, não fizer essa parte, vai retardar esse processo de desenvolvimento. Então, eu deixo aqui para vocês, específico para você, pai, mãe atípico. Não desanime. O André está aqui e ele é fruto disso. Quando ele viu que a filha dele precisava desse suporte, ele correu atrás e hoje ele tem uma filha muito mais desenvolvida. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não desanime, avancem. Valeu, Fábio. Obrigado. Queria só, para encerrar aqui, reforçar aqui a importância da inclusão, né? E tentar trazer mais profissionais como vocês aqui para a gente entrar mais nesse assunto, André. Fazer um especial sobre isso aqui. E que tá afligindo muita gente. Deixar aqui o espaço aberto para você que é profissional, que queira, se você é um pai também atípico, queira participar aqui, a gente vai abrir o espaço para você para participar aqui e ter esse bate-papo, porque foi Cara, parabéns aí pelo teu trabalho, por você ter abraçado essa causa. Amém. Que Papai do Céu continue te iluminando, amém, tá? E é isso aí, cara. Obrigado por participar também desse programa, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Sim. E vamos ver se volta aqui mais vezes, tal, para poder estar aqui com a gente aí e falar um pouco mais, que tomara que tenha mais conquistas, né, André? Sim. Agradecer também a Leandra, que fomentou todo esse encontro aqui, que é seu apoio lá. Sim, e a minha coordenadora também. Também. E eu soube também nos bastidores que estudou comigo também na faculdade. Aí, tá vendo aí? Eu fui presidente da DCE, ela era aluna, então eu representei ela. E ela deve ter votado em mim, eu acredito, né? Tomara que não, André. Rapaz, Leandra é uma pessoa da melhor espécie, cara. Assim, ela foi pra lá com esse objetivo de ser meu apoio, né? E é a minha coordenadora hoje. E assim, eu sou muito grato a Deus pela vida dela e também pela vida do Felipe, que tá lá comigo, mas a Leandra em especial, porque, cara, ela assim me deu muito suporte, porque eu vou dizer para você, o projeto lá a gente tem 5 crianças ao mesmo tempo e é desafiador você trabalhar com 5 ao mesmo tempo. Então ela chegou lá para somar comigo e assim, a partir do momento que a Leandra chegou, o projeto deu outra cara, até mesmo pela dinâmica ali de mulher, né? Mulher é diferente, né, irmão? Pensa diferente. Recentemente, agora a gente teve lá um encerramento com pula-pula para as crianças, pintura, foi maravilhoso. Isso aí partiu da cabeça dela. O toque feminino, né? Toque feminino. A gente daria um tchau e benção amanhã, janeiro volta. Exatamente isso. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E é isso. Em janeiro, hein? E tchau. Eu quero também agradecer a todos aí vocês. Feliz Natal a todos. Estamos aqui à véspera do Natal, né? Que 2026 também seja um ano bom para todo mundo, né? E é isso aí, agradecer também aí a todos aí, obrigado a todos, obrigado a Leandro, obrigado a Rodrigo, obrigado a Patrick, que hoje estarei aqui na mesa, mas está operando lá também. É isso aí, Hora Veja encerrando mais um programa, obrigado aí, André. Valeu. Obrigado, Fábio, tamo junto, abraço. Tamo junto, abraço. Valeu. Começa agora o seu espaço de conversa